Nasci e cresci em Manchester, uma cidade industrial no noroeste da Inglaterra. Minha infância foi marcada por momentos difíceis e desafios que moldaram quem eu me tornei. Meus pais se divorciaram quando eu tinha apenas 5 anos e fui criada por minha mãe, uma mulher forte e determinada que trabalhava como enfermeira no Manchester Royal Infirmary. Crescer em um lar monoparental não foi fácil. Muitas vezes, vi minha mãe chorar silenciosamente à noite, pensando que eu estava dormindo. Ela se esforçava para manter as aparências durante o dia, mas eu podia sentir o peso das responsabilidades sobre seus ombros. Essa experiência me ensinou desde cedo a importância da independência e da força interior. Na escola, eu era uma aluna aplicada, mas tímida. Minha introversão era resultado direto do bullying que sofri por anos. As outras crianças zombavam de mim por usar roupas de segunda mão e não ter um pai presente. Essas experiências dolorosas me ensinaram a desenvolver uma casca protetora e a confiar mais em mim mesma do que nos outros. Aos 14 anos, perdi minha mãe para um câncer agressivo. Foi um golpe devastador que me deixou à deriva em um mundo que parecia cruel e indiferente. Fui morar com minha tia em Liverpool, uma mudança que me afastou do único lugar que eu conhecia como lar. A adaptação foi difícil e me senti como uma intrusa em minha nova família. Durante minha adolescência, busquei refúgio nos estudos e no trabalho. Consegui um emprego de meio período em uma livraria local, o que me permitiu economizar dinheiro e sonhar com um futuro melhor. Foi nesse período que descobri minha paixão por literatura e negócios, duas áreas que mais tarde se tornariam fundamentais em minha vida. Aos 18 anos, entrei para a Universidade de Manchester, determinada a conquistar minha independência financeira e emocional. Escolhi estudar administração de empresas, motivada pelo desejo de construir uma carreira sólida e nunca mais depender de ninguém. Foi durante meu segundo ano na universidade que conheci John. Ele era um estudante de direito, charmoso e ambicioso. Nosso encontro foi casual. Esbarramos um no outro na biblioteca central, derrubando uma pilha de livros. Enquanto recolhíamos os volumes espalhados, nossos olhares se cruzaram e senti uma conexão instantânea. John era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Ele era atencioso, inteligente e parecia genuinamente interessado em mim como pessoa, não apenas como uma potencial namorada. Começamos a nos encontrar regularmente para estudar juntos, e aos poucos, nossa amizade se transformou em um romance. Nos formamos juntos e logo depois, John me pediu em casamento. Eu estava nas nuvens, acreditando que finalmente havia encontrado alguém que me aceitava completamente, com todas as minhas inseguranças e cicatrizes emocionais. Nosso casamento foi uma cerimônia simples em uma pequena capela em Cheshire. John insistiu que sua família estivesse presente, e foi nesse dia que conheci minha sogra, Neide. À primeira vista, ela parecia uma mulher elegante e sofisticada, com seu conjunto de tweed Chanel e joias caras. Mas havia algo em seu olhar que me deixou desconfortável, uma frieza calculista que contrastava com seu sorriso artificial. Nos primeiros meses de casados, John e eu éramos inseparáveis. Alugamos um pequeno apartamento em Manchester e começamos a construir nossa vida juntos. Eu consegui um emprego em uma startup promissora, enquanto John iniciava sua carreira em um escritório de advocacia renomado. Foi quando as visitas de Neide começaram a se tornar mais frequentes e problemáticas. No início, eram apenas comentários sutis sobre a limpeza do apartamento ou a qualidade das refeições que eu preparava. "Oh, querida", ela dizia com um sorriso condescendente. "Você realmente acha que esse é o jeito certo de limpar os móveis? Deixe-me mostrar como se faz adequadamente." Com o tempo, suas críticas se tornaram mais diretas e cruéis. Ela questionava minhas habilidades como esposa, minha capacidade de cuidar de uma casa e até mesmo minha aparência. John sempre teve um gosto refinado para mulheres, ela comentava casualmente durante o jantar. "Lembra-se de Sophie, querido? Aquela modelo com quem você namorou na universidade?
Ela tinha uma elegância natural que algumas pessoas simplesmente não possuem. John, por sua vez, parecia incapaz de perceber a maldade nas palavras de sua mãe. Ele ria de suas piadas e minimizava minhas preocupações. Minha mãe só quer o melhor para nós, Laura, ele dizia. Ela tem mais experiência, devemos ouvir seus conselhos. As coisas pioraram quando engravidei de nossos gêmeos. Neide passou a visitar quase diariamente, insistindo que eu não tinha ideia de como cuidar adequadamente de uma gravidez. Ela criticava minha dieta, meus exercícios e até mesmo a maneira como eu respirava. Neide, sentada na cabeceira da mesa, lançava olhares triunfantes em minha direção, claramente satisfeita por me ver naquela posição desconfortável. Então, Laura. Neide finalmente quebrou o silêncio, sua voz doce como veneno. John nos contou sobre sua situação atual. Deve ser difícil para alguém como você, sem família ou conexões, lidar com um divórcio. Senti o sangue ferver em minhas veias, mas mantive a compostura. Na verdade, Neide, respondi calmamente, estou aqui para discutir o futuro de minha família. Uma família que inclui meus filhos e até recentemente incluía John. John se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, evitando meu olhar. Elizabeth, a irmã mais velha de John, interveio com um comentário ácido. Família? Você mal sabe cuidar de si mesma, quanto mais de crianças. Joseph, o irmão caçula, acrescentou com desdém. John nos contou como você negligenciava a casa e as crianças. Francamente, eles estão muito melhor sem você. Respirei fundo, sentindo o peso do pendrive em meu bolso. Era hora de revelar a verdade. Antes de continuarmos com essas acusações infundadas, disse, minha voz firme e clara, gostaria de mostrar algo a todos vocês. Tirei o pendrive do bolso e o entreguei a John. Por favor, conecte isso à TV da sala, pedi. John hesitou, lançando um olhar confuso para sua mãe, mas acabou obedecendo. Quando as imagens começaram a ser exibidas na grande tela de plasma, um silêncio atônito caiu sobre a sala. As gravações mostravam, em detalhes vívidos, semanas de abuso psicológico perpetrado por Neide. Suas críticas constantes, suas manipulações sutis, seus comentários depreciativos sobre mim para as crianças, tudo estava lá, exposto para que todos vissem. O rosto de Neide empalideceu, sua máscara de superioridade desmoronando diante da evidência incontestável de sua crueldade. John assistia às imagens com uma expressão de horror crescente, como se estivesse vendo suas próprias ações pela primeira vez. Isso não pode ser real. Neide gaguejou, sua voz tremendo. Você editou essas gravações. Cada segundo é real. Respondi firmemente. E há muito mais de onde isso veio. Gravações de áudio, e-mails, mensagens de texto, tudo documentando seu comportamento abusivo e manipulador. John se virou para mim, seus olhos cheios de confusão e arrependimento. Laura, eu não tinha ideia. Como pude ser tão cego? Elizabeth e Joseph assistiam em choque, suas expressões oscilando entre descrença e vergonha. O marido de Elizabeth, um homem quieto que raramente se manifestava, finalmente falou. Neide, como você pôde fazer isso? Destruir a família de seu próprio filho? A sala explodiu em uma cacofonia de acusações e negações. Neide tentava desesperadamente se defender, mas cada desculpa soava mais vazia que a anterior. John alternava entre tentar acalmar sua mãe e implorar meu perdão. Em meio ao caos, mantive-me calma e composta. Não vim aqui buscar vingança, disse, minha voz cortando o tumulto. Vim para expor a verdade e proteger meus filhos. John, você tem uma escolha a fazer agora. Pode continuar vivendo nesta teia de mentiras e manipulação, ou pode ser o pai que nossas crianças merecem. John, parecendo mais velho e cansado do que nunca, assentiu lentamente. Você está certa, Laura. Fui um tolo e um covarde.
Permitir que minha mãe envenenasse nossa família? Posso. Posso ter uma chance de consertar isso? Olhei para ele com uma mistura de emoções: mágoa, raiva, mas também uma pontada de compaixão. Isso dependerá de suas ações daqui para frente, John. Não posso prometer que as coisas voltarão a ser como eram, mas estou disposta a tentar uma coparentalidade saudável pelo bem de Emma e Ethan. Elizabeth, recuperando-se do choque inicial, tentou uma última cartada. John, querido, você não vai acreditar nessas mentiras, vai? Ela obviamente manipulou essas gravações para nos fazer parecer maus. Não vê que isso é apenas mais uma de suas artimanhas? A sala ficou em silêncio, todos os olhos voltados para John. Ele olhou para sua mãe, depois para mim e finalmente para as imagens ainda congeladas na tela da TV. Seu rosto endureceu com uma determinação que eu não via há anos. Chega, mãe, disse ele, sua voz firme. Não há como negar o que vimos. Suas ações são imperdoáveis. Você não só destruiu meu casamento, mas também prejudicou meus filhos. Não posso mais permitir que você faça parte de nossas vidas. Elizabeth ficou boquiaberta, sua face uma máscara de incredulidade e raiva. Você não pode estar falando sério. Depois de tudo que fiz por você, é assim que me agradece? O que você fez não foi por mim ou por minha família, respondeu John, levantando-se. Foi por seu próprio ego e necessidade de controle. Laura, podemos conversar em particular? Assenti e o segui até o escritório adjacente, deixando para trás uma sala em completo caos. Elizabeth e Joseph discutiam acaloradamente com Neide, enquanto seus cônjuges assistiam em silêncio, claramente desconfortáveis com toda a situação. No escritório, John desabou em uma poltrona de couro, parecendo completamente derrotado. Laura, eu nem sei por onde começar a me desculpar. O que fiz? O que permiti que acontecesse? É imperdoável. Sentei-me na cadeira oposta, mantendo uma distância segura. John, você está certo. O que aconteceu foi terrível e causou danos que levarão tempo para serem reparados. Mas o importante agora é focarmos no futuro, especialmente no bem-estar de Emma e Ethan. Ele assentiu, passando as mãos pelo rosto cansado. Você está absolutamente certa. O que podemos fazer agora? Como podemos consertar isso? Primeiro, respondi, precisamos estabelecer limites claros com sua família, especialmente com sua mãe. Ela não pode mais ter acesso irrestrito às crianças ou influência em nossas decisões. John concordou imediatamente. Sim, isso é essencial. Vou me mudar para um apartamento próprio o mais rápido possível. Minha mãe não terá mais nenhum controle sobre nossa vida. Segundo, continuei, sugiro que ambos façamos terapia, individualmente e talvez até em conjunto, para lidarmos com o trauma dessa situação e aprendermos a coparentar de forma saudável. Concordo plenamente, disse John. Percebo agora o quanto meus próprios problemas e inseguranças permitiram que minha mãe manipulasse a situação. Preciso trabalhar nisso. Passamos a hora seguinte delineando um plano de ação. Decidimos que eu voltaria para casa com as crianças, enquanto John se mudaria temporariamente para um hotel até encontrar um novo apartamento. Estabelecemos um cronograma de visitas e concordamos em buscar a mediação de um terapeuta familiar para nos ajudar a navegar por essa nova dinâmica. Quando saímos do escritório, a atmosfera na sala de jantar havia mudado drasticamente. Neide estava sentada sozinha à mesa, parecendo menor e mais velha do que nunca. Elizabeth e Joseph haviam partido com seus cônjuges, incapazes de lidar com a tensão da situação. John se aproximou de sua mãe, sua voz firme, mas não cruel. Mãe, preciso que você entenda. Suas ações tiveram consequências graves. Não posso permitir que você continue fazendo parte de nossas vidas da mesma forma que antes. Vou me mudar e começarei a estabelecer limites claros. Se quiser ter algum relacionamento com seus netos no futuro, terá que respeitar essas fronteiras e buscar ajuda profissional
para lidar com seus próprios problemas. Neide olhou para ele, depois para mim, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e medo. Vocês não podem fazer isso comigo. Sou sua mãe, John. Sua família. Uma família verdadeira não se machuca dessa forma. Respondi calmamente. Espero que um dia você possa entender o mal que causou e buscar o perdão de forma genuína. Até lá, manteremos nossa distância. Saímos da casa de Neide juntos, um silêncio pesado entre nós. O ar fresco da noite de Manchester parecia lavar parte da tensão acumulada. Enquanto caminhávamos em direção aos nossos carros, John parou e se virou para mim. Laura, ele disse, sua voz embargada de emoção. Sei que não mereço seu perdão, mas quero que saiba que farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser um pai melhor para nossos filhos e para consertar o mal que causei. Olhei para ele, vendo pela primeira vez em anos o homem por quem me apaixonei. John, o perdão é um processo. Não posso prometer que as coisas voltarão a ser como eram, mas estou disposta a trabalhar em um novo começo, pelo bem de nossa família. Nos despedimos com um aperto de mão hesitante, um gesto que simbolizava tanto o fim de uma era quanto o início de outra. Enquanto dirigia de volta para o hotel onde estava hospedada, refletia sobre a jornada que me trouxe até aquele momento. As semanas seguintes foram um turbilhão de mudanças e ajustes. Voltei para nossa casa com Emma e Ethan, redecorei os espaços para apagar as marcas deixadas por Neide e comecei a reconstruir minha vida. John se mudou para um apartamento próximo e iniciamos nossa nova rotina de coparentalidade. Não foi fácil. Houve momentos de tensão, discussões sobre limites e decisões parentais. Mas com a ajuda de nosso terapeuta familiar, aos poucos fomos aprendendo a navegar por esse novo território. Neide tentou várias vezes interferir, ligando para John, aparecendo sem avisar, até mesmo tentando entrar em contato com as crianças através de amigos em comum. Mas John, fiel à sua palavra, manteve os limites que estabelecemos. Eventualmente, ela pareceu entender que suas antigas táticas não funcionariam mais. 6 meses após aquela noite fatídica, recebi uma ligação inesperada de Elizabeth, a irmã de John. Ela queria se encontrar comigo para conversar. Hesitante, concordei em tomar um café com ela em um pequeno bistrô no centro de Manchester. Elizabeth parecia nervosa quando nos encontramos, brincando com a alça de sua xícara de chá. Laura, ela começou, quero pedir desculpas. Nós não tínhamos ideia do que realmente estava acontecendo. Mamãe sempre foi controladora, mas nunca imaginei que ela pudesse ir tão longe. Assenti, aceitando suas palavras. Obrigada, Elizabeth. Significa muito ouvir isso. John nos contou que vocês estão fazendo terapia. Ela continuou. Joseph e eu... Bem, começamos a fazer o mesmo. Percebemos que crescer com mamãe nos afetou mais do que pensávamos. Conversamos por mais de 1 hora, compartilhando experiências e insights. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse esperança para uma reconciliação mais ampla com a família de John. 1 ano após o incidente, organizamos uma pequena festa de aniversário para Emma e Ethan. Foi a primeira vez que toda a família se reuniu desde aquela noite. Neide não foi convidada, mas John havia começado a ter conversas supervisionadas com ela, com a ajuda de um terapeuta. Enquanto observava John brincando com as crianças, Elizabeth e Joseph, conversando amigavelmente com alguns de nossos amigos, senti uma onda de emoção me atingir. O caminho até ali havia sido difícil e doloroso, mas também transformador. Percebi que a vingança que eu inicialmente buscava não era o que realmente precisava. O que eu queria, o que todos nós queríamos, era cura, compreensão e a chance de construir relações mais saudáveis. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças estavam na cama, John e eu nos sentamos na varanda, compartilhando um momento de quietude. Laura, ele disse suavemente,
Obrigado por não desistir completamente de nós. Sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas estou grato por estarmos aqui hoje. Olhei para ele, vendo o homem que ele estava se tornando, mais forte, mais consciente, mais compassivo. Também estou grata, John, não pelo que aconteceu, mas pelo que aprendemos com isso. Enquanto o sol se punha sobre Manchester, refleti sobre minha vida. Das dificuldades da minha infância às provações recentes, cada experiência havia me moldado, me fortalecido. Não sabia o que o futuro reservava para nós, mas pela primeira vez em muito tempo me senti esperançosa. Ali, naquela varanda, com o som distante das risadas de meus filhos ecoando pela casa, entendi que minha história estava longe de terminar. Na verdade, um novo capítulo estava apenas começando. Ei, pessoal! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias incríveis e emocionantes para você. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe com seus amigos. Agradecemos pelo apoio e por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!